maior juízo de Deus não é quando Deus fala firme conosco, mas é quando Ele deixa de falar. Graça e paz a todos, Pastor Wagner Mello aqui para mais um devocional. Hoje nós vamos continuar na nossa série de devocional no livro de Juízes e vamos começar os devocionais no capítulo de número 2. O texto diz: o anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse: eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido a seus pais. Eu disse: nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Observe que o texto começa nos trazendo uma posição geográfica do anjo, dizendo que ele estava em Gilgal. A palavra Gilgal significa rolar, remover. O que é que aconteceu em Gilgal? De acordo com Josué capítulo 5, foi em Gilgal que Deus trouxe ali a circuncisão sobre os filhos de Israel que estavam adentrando a terra prometida. Ali eles renovaram a aliança com Deus. Ali em Gilgal, a identidade espiritual do povo foi restaurada e o passado deles foi tratado. Em Gilgal, o povo de Israel voltava para Gilgal a cada batalha vencida. Você pode ver isso nos capítulos 9 e também em Gilgal, quando Israel atravessa o Rio Jordão. Do outro lado do Rio Jordão, ele pega 12 pedras do rio e faz ali uma espécie de um memorial. É dessa região geográfica que o anjo do Senhor está saindo e vai para Boquim. E o que significa Boquim? Boquim significa o lugar do choro. Em Boquim, Deus está confrontando o povo. Veja o que está escrito no verso 2. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. E existe duas atitudes que a nação de Israel toma. A Bíblia diz que eles choram e a Bíblia diz que eles oferecem sacrifício ao Senhor. Só que eles levantam um altar ao Senhor sem derrubar os altares a deuses estranhos que estavam no meio deles. Há um choro aqui em Israel, mas é um choro sem mudança. É um choro que nos gerou transformação. E qual é a grande questão aqui? Que o choro que não produz mudança não restaura. O povo chorou, mas não removeu os altares. Os altares continuavam ali. Boquim foi um lugar de lágrimas, mas não de transformação. Observe isso. Boquim é um cenário de lágrimas, mas não de transformação. Há choro, mas não há quebrantamento. Há barulho, mas não há um avivamento. E esse é o alerta que Deus está nos fazendo nesse devocional. Chorar não basta. É necessário mudarmos. É melhor que nós não choremos do que chorar hoje no templo e amanhã repetir as mesmas atitudes que nos afastou do Senhor. Porque não é o choro que conta, é a minha prática do dia a dia. É uma mensagem difícil de ser ouvida, principalmente que a gente está acostumado que devocional tem que ser doçura, assim diz o Senhor, coisas boas, mas em alguns momentos, quando nós vamos seguir um devocional de um livro bíblico, a mensagem de esperança, mas também haverá a mensagem de Deus nos confrontando, haverá a mensagem de Deus nos dizendo, é preciso mudança. Lágrimas sem mudanças não produz resultado nenhum. E aí Deus falou com eles. Eles choraram, edificaram o altar, mas não mudaram. O que aconteceu? Veio as consequências. Talvez seja uma frase que você escreva aqui comigo nos comentários. Deus fala antes de permitir que as consequências falem por si. Deus, quando Ele traz uma orientação, é porque Ele já viu o nosso futuro. Pastor, eu estou aqui nesse devocional e não quero ter o mesmo fim que os filhos de Israel tiveram. Então, volte à origem. Gilgal é lugar de renovação. Gilgal, quando Josué pega ali e coloca 12 pedras, ele está fazendo aquelas 12 pedras um memorial. E isso eu não estou tirando da minha cabeça. Veja o que diz o texto. No capítulo 4, verso de número 20.
E foi em Gilgal que Josué levantou as 12 pedras que haviam tirado do Jordão. E Josué disse aos filhos de Israel: quando no futuro os filhos dos seus pais perguntarem o que são essas pedras, expliquem aos filhos de vocês, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Então, Gilgal é o local onde nós trazemos a memória, aquilo que nós já vivemos com Deus. Eu posso estar passando por um momento de frieza espiritual, mas se você ouvir o alerta de Deus para você nesse devocional de hoje, reconstruir o seu altar, mas também derrubar os outros altares que não pertencem ao Senhor, que pode estar edificado na sua vida, com certeza você não vai se perder como a nação de Israel se perdeu. Oremos. Pai, no nome de Jesus, que teu povo possa ouvir a tua voz, a tua palavra, a tua instrução, e que esse devocional possa trazer direcionamento, que esse alerta, Pai, nos leva a nos tornarmos cristãos melhores diante do Senhor e para servirmos melhor, em nome de Jesus. Pastor, como eu posso saber se a voz que eu estou ouvindo é a voz de Deus ou a voz da minha mente? Se você não viu ainda, nessa série eu já fiz esse vídeo aqui, onde nós falamos sobre esse tema. Como saber se a voz que estou ouvindo é da minha mente ou é a voz de Deus? Clica nele e nos encontramos nele, ou hoje à noite ainda, em mais um momento de gratidão da noite. Deus te abençoe. Forte abraço.